Pessoal, estamos ao vivo agora, mais uma vez aqui, nesse grande seminário bíblico Dízimos e Primícias. E eu quero que você nos cumprimente, quero saber de onde você está assistindo. Eu estou empolgado, irmão. Ontem o YouTube caiu, mas hoje, irmão, nada vai poder parar. Por quê? Que Deus não está recebendo a maioria dos dízimos que as pessoas estão dando. Pastor, eu sou dizimista fiel, mas está fazendo do jeito errado, no lugar errado, com o coração errado. Tem muitas formas erradas de dizimar. O dízimo de formas erradas. E hoje não é só isso que nós vamos falar. Nós vamos levar você na revelação, no primeiro lugar aonde nós vimos a palavra dízimo aparecer. E no hebraico é a palavra ma'aser. Ma'aser é a palavra dízimo. Ma'aser, dízimo no hebraico. E eu vou entrar aqui, eu vou pegar meu celular e eu vou entrar na internet agora aqui no YouTube, onde está todo mundo para ver os comentários. Eu quero cumprimentar toda a audiência e eu queria que você me dissesse aí da onde você está assistindo, qual cidade, qual país, porque nós temos muita gente de muitos países assistindo aí. Enquanto todo mundo entra, vamos lá, olha aí, ao vivo. Tá aí. Olha aí quantos comentários já. Tupã, São Paulo, aí tá o Luiz Eduardo Lopes. O Damásio lá de Jaguarari, Bahia. O pessoal da Bahia tá sempre conosco aí, que bênção. Eliane lá de Primavera do Leste, amo aquela terra. Conheço muito bem meu amigo pastor João. Amo demais ele. Jaqueline Costa, pastor Clóvis ali. Cachoeira de Macau. Pessoal de Porto Amazonas, Paraná. Olha que bênção, gente. Pessoal de Orleans, pastor Assis Machado está aí conosco. Faz parte também da nossa mentoria de pastores. Que bênção. O pessoal de Manaus, Brasília, Teresópolis, aí a Sirlene, o apóstolo o Éder também está aí. Jaziel Freitas de Barreiras, Bahia. Cláudia Fernandes de Granja, Mateus Nascimento mandando um abraço para nós. Júlio César, um abraço. Quem mais nós temos aí? Sara Maria, está em Recife, louvado seja Deus. José Aparecido de Pereira, São Paulo. Gente, eu vou pedir uma coisa para você. Você consegue compartilhar com 2 pessoas essa transmissão? As pessoas da sua igreja não podem perder, os seus irmãos não podem perder, o teu pastor não pode perder. Fala para ele, o pastor Medina ensina sobre dízimo, primícia, mas ele não aceita dízimos e primícias de quem não é da igreja dele, quem não está debaixo da cobertura dele. Eu quero que você honre o seu pastor, o seu sacerdote. Ó, o pessoal de Serra do Espírito Santo ali, o pastor Álvaro, terra maravilhosa, terra da muqueca, aleluia. A Deise Júnior de Natal, Rio Grande do Norte. Fábio Oliveira de Brasília. Pastor Sidney, Deus te abençoe. Ali de Bichalho, Minas Gerais. Que bênção, gente. Jaraguá do Sul, ó, Christian tá aqui conosco. Deus abençoe. Christian é o irmão do Cristiano, é isso mesmo? Que bênção. Quem mais nós temos aí, gente? De que país? Vamos ver os países que estão conosco aí ao vivo agora. Manda aí o nome do teu país aí, porque tem gente de outros países assistindo a gente aí. Que bênção. Vamos lá, continuar cumprimentando o pessoal que está no Brasil aqui. Ó, Luiz Paulo, de Joinville. Enquanto isso, você compartilha com 2 pessoas. Teresina, Piauí. Ô, terra maravilhosa. Quem mais está por aí? Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Indaiatuba, São Paulo. Meu Deus, olha aí. Ipojuca, Pernambuco, a Josiane Silva mandando um abraço para nós. Que bênção, louvado seja Deus. Pastor Lucas e Esmeralda, tá aí conosco também. Deus abençoe, pastor Lucas e Esmeralda. Pessoal de Rolândia, Paraná. Jean Márcio Araújo de Araruama, Rio de Janeiro. E vamos lá. Belforte Roxo aí, pastor Wagner. Pessoal de Vila Velha do Espírito Santo de novo aqui, ó. Que bênção. Quem mais tá por aí? Vou descer lá embaixo agora aqui para ver. Pessoal do Ceará, Cláudia Fernandes é lá de Granja, Ceará. Pessoal do Maranhão, Rio de Janeiro, São Gonçalo.
Cristina Melo, de Barão do Cocais. Pastora Conceição, de Portugal, Lisboa. Pastora Conceição, Deus abençoe vocês aí em Portugal. Eu sei que é tarde pra caramba aí e vocês estão ligados aqui conosco. Vai ser duplamente abençoado aí em Portugal. Em nome de Jesus. O Wilton Silvano tá lá em Portugal também. Olha aí. Meu Deus, é tanto nome aqui. Manuel Aguilar, no México. Mi hijo, Deus te bendiga. Da família do Reino México. Quem não sabe, nós temos igreja lá no México. Moisés Iaçu, da Espanha, tá aqui conosco também. A Arilene, minha filha, Deus te abençoe, lá em Portugal também conosco. O Wesley, de Portugal também. O Wilton, já falei, em Portugal. Que bênção. E eu acho que nós vamos parar de cumprimentar aqui, senão vamos ficar o dia inteiro. Ó, isso aqui pra mim, eu vi esse aqui, ó. Paula Matilde, ela está no país chamado Luxemburgo. Primeira vez que a gente vê aqui, ó. Eu já tinha visto o nome dela aqui antes. Luxemburgo. Glória a Deus. Luxemburgo. Quem mais? Meu Deus, é muita gente. Mais gente aqui, ó. Escolher Agora Unipessoal, que deve ser o nome da empresa, lá de Lisboa, também mandando um abraço aqui pra gente. E assim por diante, gente. Conceição aqui, Portugal, Lisboa. E aí vai. Gente, muito feliz. Graças a Deus. Gente do Brasil, fora do Brasil, gente da Europa, todos aqui preparados para escutar essa grande aula que vai mudar a vida de muita gente. Olha aí, a linda Marta lá da Bélgica está aí com a gente. E é isso aí. Você compartilhou com 2 pessoas, fico feliz. Se é a primeira vez que você está no seminário, você não assistiu segunda, você não assistiu terça, você não assistiu as 2 primeiras aulas, eu queria que você cumprimentasse a gente aí e dissesse assim, eu sou novato ou sou novata, para a gente saber. Queridos, mais uma vez, Maaser é a palavra dízimo. E você diz, pastor, quando é que a palavra Maaser aparece no hebraico pela primeira vez? Aparece na vida de Abraão. Aí você pensa, como é que Abraão é dizimista? Se não existia a lei de Moisés e ele está antes da lei. Nós vamos falar disso agora e eu quero invocar o Espírito Santo, que sem ele essa aula não vai ter nada. É ele que vai fazer, é ele que vai impactar, é ele que vai convencer, é ele que vai transmitir o coração do Pai, é ele que vai revelar as Escrituras para nós aqui hoje, em nome de Jesus. Eu já coloquei meu celular no modo avião para não me distrair mais. Não vou ter tempo de cumprimentar mais ninguém, mas em nome de Jesus, Lucas, a partir de agora, os comentários cessam, porque nós vamos se preparar para a aula mais profunda do ano, algo que vai mexer com a tua vida. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo pela tua presença nessa aula. Eu preciso do Espírito Santo para ministrar essa aula. Que o Senhor venha revelar a Escritura. Só o Senhor tem a revelação, Espírito Santo. E cada casa, aonde estiver chegando a minha voz, eu decreto e declaro que vidas serão impactadas pelo poder do Espírito Santo. Que todas essas casas sejam transformadas pelo poder da palavra e da unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos ler o texto oficial de hoje, que está lá no capítulo 14 de Gênesis. Lucas vai colocar aí para nós, do 18 ao 20. Vamos lá. Gênesis 14, 18 ao 20 é o texto oficial para essa noite. Vamos lá. Diz o texto: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o quê? O Maaser, o dízimo de tudo. Levante a sua mão direita aí, na sua casa, na sua igreja, na sua sala, onde você estiver, diga comigo: Espírito Santo,
Eu abro a minha mente, o meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela em nome de Jesus. Amém? Antes de nós entrarmos no capítulo 14, eu vou te dar o background um pouquinho aqui da vida de Abraão, para você entender a vida de Abraão. Você tem que entender o seguinte: lá em Gênesis 12, a Bíblia revela que Deus falou com Abraão em Ur dos Caldeus e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Você precisa entender algumas coisas. Abraão não tinha filhos. Isso é muito grave. Queridos, uma das coisas mais graves na Bíblia é não ter filhos. Hoje não é tão grave, porque nós entendemos melhor a adoção. Mas naquele tempo era algo mais terrível do que é hoje. Né? Não ter filhos significava que o teu nome seria eliminado da face da terra. A única forma de perpetuar o nome era através dos filhos. Né? Através da herdade. E aqui você vê que Abraão era um homem sem filhos. Mas, queridos, eu quero que você entenda. Eu já quero soltar essa bomba aqui agora para pegar a tua atenção, para você entender a essência dessa aula. Abraão era muito rico. Então isso aqui é importante você entender. Muito rico. Preste atenção. Em Gênesis 13, 2, diz o texto assim, ó. Olha aqui, anota aí. Gênesis 13, 2, diz o texto. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Em gado, em prata e em ouro. Olha só que coisa que nós vemos aqui. Você vai ver que Ló, que estava com Abraão, também ficou muito rico por causa de Abraão. Porque, olha só, verso 6. E não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Você vê aqui, versículo 6, falando que Ló também tinha muitos bens. Abraão era muito rico. Agora eu quero que você entenda da onde veio essa riqueza. Queridos, você direto com os irmãos. Muita gente está querendo ser dizimista para ficar rico. Agora a pergunta é, por que Abraão se tornou dizimista se ele já era muito rico? Vamos lá. Tem gente falando assim, eu quero ser dizimista para ser rico. Mas o cara já era muito rico, para qual que é o interesse dele ser dizimista? É isso aqui que o teu cérebro, a tua mente, o teu coração precisa entender hoje. Porque o que a igreja tem ensinado errado quer ficar rico? Seja dizimista. Agora eu pergunto para você, será que é só eu ou você também conhece alguém ou muita gente, ou na verdade a maioria dos ricos não são dizimistas? Porque a gente diz assim, ó, o crente é pobre porque não é dizimista. Não é? Aí a gente vê um monte de não dizimista do mundo que é rico. Como é que explica isso? Peguei tua atenção? Agora vamos ver. Preste muito atenção nisso aqui. O Espírito Santo vai revelar isso aqui na sua vida. Abraão era um comerciante. Abraão era inteligente. Abraão era ambicioso. Abraão sempre queria mais. Mas Abraão, ele trabalhava de uma forma. Abraão
não fluía debaixo da bênção de Deus. E eu vou provar isso para você. Abraão vendia escravos. Abraão era... Você acha que Jacó era enganador? Jacó era trapaceiro, né? A palavra Jacó significa trapaceiro. Você acha que ele herdou isso de quem? E Abraão era aquele pessoal do Oriente Médio, eu já estive lá. Vai no Oriente Médio para você ver. Eu fui no Egito, irmão. O cara, se você vê as artimanhas deles para poder enganar os turistas, você não tem noção do que os cabras são capazes de fazer para enganar turista. Meu Deus do céu. Olha, eu lembro que a gente foi numa loja lá de perfumes. Eles colocavam nos vidrinhos bem coloridos assim, pintadinho de ouro, umas coisas, e eles falavam, essa essência pura. Essência pura. Isso aqui foi o extrato da essência pura. Eu lembro que eles levaram a gente naquela lojinha lá. Aí ele passava assim, uau. Irmão, nós não chegamos no ônibus, já não tinha mais cheiro de nada. E o povo pagou caro naquele negócio que não valia nada, era um perfume barato. Mas eles enganavam os turistas. Então, querido, Abraão era dali. Abraão era ali a região do Iraque. Olha para você ver. Né? Vai vendo. Abraão, só para você ter noção, Abraão chegou no Egito e quando os egípcios viram a beleza de Sara, eles avisaram para Faraó. Sabe o que Faraó fez? A Faraó queria ela. Abraão vendeu a sua mulher. Ele disse, não é minha mulher, é minha irmã. E olha só o que diz o versículo 16 do capítulo 12. 16, 12. Diz assim, e fez bem a Abrão, está falando de Faraó, e Faraó fez bem a Abrão por amor de Sara. E ele teve, olha o que ele deu para Abrão por causa de Sara. Ele deu dote por causa de Sara. Ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Abraão trouxe, olha, ele recebeu escravos, ele recebeu jumentas, ele recebeu vacas, ele recebeu ovelhas, ele recebeu tudo isso em troca da mulher. Depois ele pegou a mulher de volta. E depois você vai ver que ele vai vender a mulher de novo para outro rei. Aí ele vende para Abimeleque. E Abraão vai ficando rico, só que acontece, como que era a família dele? Abraão não tinha filhos. Abraão tinha a vida com a esposa que era terrível. Olha, se você ler a vida de Abraão, você vai ver que ele morre longe de Sara. Ele já está separado de Sara, morando com outra mulher. Olha que coisa terrível. O que ele semeou, você vai ver que Abraão não era essas coisas que a gente acha, não. Abraão, ele tinha promessas, mas ele não tinha quem tivesse destravado as promessas dele. Então Abraão, ele ficou muito rico como? Na força do seu braço. Na sua artimanha. Na sua maquinação, passando por cima do direito da sua própria esposa. Abraão tinha um casamento ruim. Abraão não tinha fertilidade. Deixa eu dizer algo para você. Existe essa forma de você ser rico sem Deus. E nós conhecemos muitos ricos sem Deus. Muitos ricos que não possuem a bênção. E agora eu quero que você entenda algo. Olha o que diz. Provérbios. Deixa eu pôr outra cor aqui para vocês não se perderem. Provérbios 10, 22. Olha o que diz Provérbios 10, 22. A
bênção de Deus enriquece sem acrescentar dores. Presta atenção, porque toda essa riqueza de Abraão foi com dor. Abraão era um rico com dor. Abraão era um homem que era rico, mas ele não ia ter a herança, não ia ficar para os escravos. Ele não ia ter um herdeiro. Abraão, um homem que tinha perdido a moral com a sua esposa. Abraão era esses... Irmão, quantos ricos que você conhece, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa. Não existe ninguém mais pobre nessa terra do que aquele que só tem dinheiro. E aqui eu quero resumir para você. Escrevam essa frase aí no seu caderno, na sua apostila do aluno que eu mandei para você e repita em voz alta. Diga comigo assim: quem tem dinheiro, aqui também, de novo, quem tem dinheiro e não tem a bênção de Deus, na verdade, ele não tem dinheiro, é o dinheiro que tem ele. Então, quando você conhece um rico sem Jesus, sem os princípios, sem a bênção, ele não tem dinheiro. O dinheiro aqui tem ele. E assim era a vida de Abraão. Pastor, mas ele não tinha as promessas, irmão. Você não tem promessas? Tem alguém aqui sem promessa, que está assistindo isso aqui agora? Ai, pastor, eu tenho promessa. E por que as coisas não destravou na sua vida ainda? Abraão tinha promessa. Aí o que acontece? Deus desce na terra para falar com ele. E diz para ele o seguinte, em Gênesis 12:7, apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então Abraão preparou um altar para Deus na terra que Deus disse que ia dar para ele. Agora vai vendo. Quando você chega no capítulo 14, chegamos aqui no capítulo 14. Aqui nós estamos no versículo 18, não é verdade? Antes do versículo 18, acontece uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Esses 4 reis, o rei de Elão, com outros 3 reis, eles vão até o Vale do Jordão para lutar contra o Vale de Sodoma e Gomorra, contra 5 reis que haviam lá. Esses 4 contra estes 5. E sabe o que acontece? Eles vencem a batalha. E eles levam para o cativeiro daqui, além de levar todo o dinheiro, eles levam os animais, levam as mulheres escravas, levam os homens mais jovens escravos, e os velhos lá, eles matam, e alguns homens também, os guerreiros, e eles levam o escravo. Entre esses aqui estava quem? Ló, sobrinho de Abraão, filho praticamente adotivo de Abraão. Abraão fica sabendo disso. E Deus tinha falado o que para Abraão? Essa terra eu vou dar para você. O que ele fez quando ele recebeu essa palavra? Levantou uma oferta. Vou ler de novo. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, isso aqui é Gênesis 12:7. A tua descendência darei essa terra. Pum. Edificou um altar ao Senhor e que lhe aparecera. E fez uma oferta. Ele selou aquela palavra. Ele disse, o Senhor vai me dar essa terra, eu creio. Agora preste atenção. Deus não disse para Abraão, Abraão, você vai conquistar essa terra no teu braço, você vai conquistar essa terra na tua arte, na tua artimanha, você vai conquistar essa terra na tua maquinação, passando por cima das pessoas. Não, Abraão. Eu vou te entregar essa terra. Ele fechou
e lacrou aquela promessa como oferta. Aí aconteceu a guerra. Abraão ficou sabendo que Ló ficou cativo e ele foi resgatar Ló. Quando ele foi resgatar Ló, depois de ter feito aquela oferta lá em Gênesis 12, 7, ele creu, agora Deus vai me dar essa terra. Presta atenção, quantos reis tem aqui? Me ajuda a somar aí. 5 mais 9, mais 4, 9. Abraão vai lutar contra 4 reis. Ele vai lutar contra esses 4 reis. Ele vai juntar 2 amigos, Abner e Escol. Vai lá, vai juntar os guerreiros que moram, escravos que moram com ele na sua casa e vão atrás. E sabe o que acontece? Milagrosamente. Todos digam milagrosamente. Essa palavra é importante. 1, 2, 3. Milagrosamente. Gente, isso aqui é importante. Milagrosamente. Milagrosamente. Ele vence a batalha. Presta atenção. Eu vou revelar daqui a pouco. Mas digam comigo, enquanto isso, alguém está orando e cobrindo Abraão. Vai vendo. A terra inteira está sabendo disso aqui. Está vendo essa guerra. Quem que não... Guerra é notícia, irmão. E as notícias vão correr no reino. Oh, Abraão foi lá. Pá. Quando souberam que Abraão estava indo lá para a batalha, alguém estava orando. E, de novo, 1, 2, 3. Milagrosamente, Abraão vence os 4 reis que venceram 5. Abraão nem rei era. E ele resgata Ló. Diga comigo, em um dia, Deus deu a riqueza de 9 reis para ele. Em quantos dias? Um dia. De novo, 1, 2, 3. Milagrosamente. Eu te pergunto, isso aqui foi a força do braço dele? Me ajuda aí. Não. De novo. Não. Foi a artimanha dele? Não. Foi a maquinação dele? Não. Foi ele passando em cima das pessoas? Não. Quem que deu essa batalha para ele? Deus. Porque Deus primeiro falou que ia fazer e segundo tinha alguém cobrindo ele. O que acontece? Abraão já era rico, sim ou não? Sim. E muito ou pouco, está escrito lá, no versículo 13, 2, e era Abraão muito rico em gado e prata e ouro. Agora ele está com todo o ouro daqui, ó. Ele está com a prata, com tudo daqui. Aí vamos ver o que acontece. Vai vendo. Diga comigo, Abraão está voltando da batalha com os despojos. Meu Deus. Essa palavra é importante. Abraão está voltando da batalha com os despojos. O que é o despojo? O que ele conseguiu pegar da guerra. Porque naquela época não era problema. Se o teu inimigo te atacasse, se você vencesse ele, você ficava com tudo que era dele. Era uma guerra natural. Sempre aconteceu. E ele ficou com tudo dos 9 reis. Só o de Sodoma que não. Ele foi lá e devolveu. Falou, não quero nada de Sodoma. Isso aí é outro mistério. Tá bem? Só que agora ele está voltando e nós chegamos aqui, ó. No versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Meu Deus. E Abraão, e olha o que ele disse, versículo 19.
e abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Meu Deus. Meu Deus, o que você vai ouvir aqui agora. Número 1. Por que que Deus não está recebendo muitos dízimos de muitas pessoas? Não assusta não. Mas aí vai. Porque você está dizimando do que você conquistou. E Abraão não deu. Abraão não deu nada que ele ganhou na força do braço dele. Ele não deu nada do que ele ganhou na artimanha dele, na maquinação dele, e passando por cima da mulher dele, das coisas, e vendendo a mulher. Tem gente que está querendo devolver para Deus o que ele ganhou. Na sua maquinação, no seu engano, na sua sonegação de imposto, ou sei lá de qual forma, maquinadora, as pessoas enganando, trapaceando, e depois ele quer ser dizimista fiel, ou às vezes ele não fez nada errado, mas foi a força do braço dele, ele se desgastou, ele sofreu, ele ganhou, tudo isso, e com dores. E sabe o que acontece? Quando você ganha com dores... Diga comigo, quando eu ganho com dores, eu dou com tristeza. Ah não, você acabou de ouvir uma coisa tão forte. De novo, quando eu ganho com dores, eu dou com tristeza. Você pegou isso aqui? Alguém pegou isso aqui? Você ganhou com dores. Aí vem a tristeza. Todas as vezes que você dizima com tristeza, Deus não recebe. Porque o que diz no Novo Testamento? Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia diz: não dê ninguém por necessidade, nem por tristeza. Olha aqui, eu vou mostrar para você. Olha o que diz. Segunda Coríntios 9:7. Você consegue colocar isso aí na tela, Lucas? 2 Coríntios. Nove, 7. Você quer saber se é Deus que está dando para você o que você tem? Quando você devolve o dízimo com alegria, é Deus que está te dando. Quando você devolve o dízimo com tristeza, é você que está conquistando. Se tudo que você ganha é com dor, é com suor, e ainda aquele dinheiro amassado, aquele dinheiro suado, aquele dinheiro gastado, e ainda você não chega no final do mês, e tudo que você tem é doído, é sofrido, é velho, é estragado, não é Deus que está te dando. Quando Deus te dá, irmão, você sabe que foi Deus que te dá. E não tem outro jeito de você dar para Deus. Você não vai dar com tristeza, você vai dar com alegria. Põe aí na tela, Lucas, pelo amor de Deus. Olha esse versículo. 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Pastor, o que é dar por tristeza ou por necessidade? Irmão, tem crente que ele não dá com alegria porque ele sabe que tem que dar. É porque o pastor chegou lá e falou: irmão, tem que pagar aluguel. Aí ele diz: então é uma necessidade. Irmãos, tem que comprar um ar-condicionado. Aí ele dá, porque tem uma necessidade. É que se não der, não sei o que, a igreja... Nem dê, irmão. Tá aqui, ó. Não dê com tristeza ou por necessidade. Não, eu vou dar aqui. Sabe por que Deus não gosta que ninguém dê por necessidade?
Todo mundo repita em voz alta, diga comigo, Deus não está falido. Não está falido. Quando você dá por necessidade, você está dizendo assim, tadinho de Deus, Deus não tem, eu tenho que ajudar, que senão vai fechar a igreja de Deus. Você acha que Deus está falido? Alguém acha que Deus está falido? Sim, quem? Aquele que dá por necessidade. Ele não dá com alegria. Ele se sente constrangido. Não, eu vou dar, porque é que se a gente não contribuir, a igreja vai fechar. Se a gente não contribuir, não vai dar para pagar as contas. Se a gente não contribuir... Você está dando com tristeza. E sabe por que dá tristeza? Porque doeu demais. Sabe por que a gente mata e morre pelo dinheiro? Você sabe que as pessoas matam e morrem por dinheiro, sim ou não? Mata ou não mata? Você já viu alguém matar por causa de dinheiro? O cara não mata a mãe por causa de dinheiro? O cara não mata o pai, não mata a esposa. O povo mata por dinheiro. E o povo não morre por causa do dinheiro? O cara põe uma arma na frente dele, ele reage. Por que ele reage? Porque doeu muito ganhar aquele dinheiro. O povo não fica revoltado com um ladrão que para roubar alguém matou alguém? O povo não vai lá e lincha o cara no meio da rua? Você já viu bandido linchado? A população fica revoltada. Por quê? Porque o cara fala assim, rapaz, aquele dinheiro foi tão doído, foi tão difícil. E vem um cara para me roubar. Eu morro, mas eu não entrego. O cara morre por dinheiro. O cara larga a mulher por causa de dinheiro. O cara larga os filhos, o cara abandona a família, o cara faz... Olha... Porque ele diz aqui, ó, doeu demais. Por isso que o cara doeu demais ganhar esse dinheiro. Não é assim não, gente. Agora, eu vou ter que dar 10% para Deus. Ele sente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Meu Deus. Lucas, nunca esteve mais claro. Olhe bem nos meus olhos, Lucas. Ele sente quando ele tem que pagar aquele imposto para o governo. Se tem um negócio que é ruim, é você falar assim, cara, o governo não me ajudou em nada. Eu tenho que pagar a escola particular porque no governo não presta. Eu tenho que pagar o plano de saúde porque não presta. Eu tenho que pagar segurança porque... E ainda vem esse governo me arrancar 15%. Por que dói? Não é esse o sentimento? Porque não foi o governo que te deu. Agora presta atenção. Presta atenção. É assim que o cara sente com tristeza. Ele chega no culto, ele fala assim, Deus não me ajudou em nada. Fui eu. Agora tem que ficar dando para Deus. Irmãos, se você se sente lesado, não dê. Existe só uma maneira que Deus aceita. Que não é com tristeza, é com alegria. Olha a diferença. Quem é dizimista com alegria, ele chega no culto. Irmão, ele recebe, ele não vê a hora, ele fala, Deus, eu não vejo a hora de dizimar. A alegria dele, ele fala assim, Senhor, isso aqui é o mínimo, eu quero dar mais, me multiplica. Porque ele sabe que aquele emprego foi Deus que deu para ele. Ele sabe que aqueles clientes foi Deus que deu para ele. Ele sabe que quem abriu aquela porta foi Deus que abriu para ele. Então ele tem alegria. Diga comigo, todas as vezes que eu dizimei, com tristeza, Deus não recebeu. Sabe por quê? Você deu do que você conquistou e não do que Deus te deu. E eu vou provar para você que Abraão nunca deu nada para Deus, o dízimo nunca foi. O dízimo não é do que você conquista. O dízimo é do que Deus te dá. Só existe dízimo dentro do jardim de Deus. Repita essa frase comigo. Só existe dízimo dentro do jardim de Deus. Agora, de outra forma, diga comigo. Só existe dízimo dentro da Canaã de Deus. O povo não dizimava no Egito. Por quê? Porque no Egito eles eram servos de Faraó. Eles dizimavam agora em Canaã. Por quê? Porque em Canaã pertence a Deus. E quem plantou o jardim chamado Canaã para Israel foi Deus.
Quem plantou esse jardim? Quem plantou esse jardim, milagrosamente, para Abraão? Deus. Pastor, mas a Bíblia diz que ele deu o dízimo de tudo. De tudo o quê? Vamos ver de que foi. Abra lá em Atos capítulo 7. Vou mostrar aqui para você. Desculpa, Hebreus capítulo 7, verso 4. Você consegue pôr na tela aí, Lucas? Eu vou esperar que você vai pôr agora. Vamos lá. Hebreus 7, 4. Eu vou anotar aqui. Alguém anota isso aí? Só. Presta atenção, crente. Hebreus 7, 4. Você vai entender. Agora isso aqui vai ficar claro para você. Vai. Esse é 1. É o 4. De novo. O Lucas vai pôr o 4. Ele pôs 1. Olha isso aqui, meu crente. Olha isso aqui, meu irmão. Eu quero pôr aqui na tela para não ficar nenhuma sombra de dúvida do que eu estou falando. O Lucas está com uma dificuldade técnica, mas eu vou esperar porque vale a pena. Enquanto isso, você abre aí na sua Bíblia, você grifa aí na sua Bíblia, porque quando a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo, deu o dízimo de tudo o quê? Ele não deu o dízimo do que ele ganhou com dor. Ele não deu o dízimo com tristeza. Por que ele não teve tristeza nenhuma em devolver o dízimo? Porque quando ele devolveu o dízimo do jardim que Deus plantou para ele. Olha lá. Isso. Considerai, pois, quão grande era este Abraão, quão grande era este Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Deixa eu fechar aqui. Dízimo dos despojos. Então, querido, vamos lá. Em Gênesis 13, 2, Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. Ele deu o dízimo disso? Não. Ele deu o dízimo só do que Deus deu para ele. Deus não quer ficar, como o governo, arrancando uma coisa que não merece. Deus só quer aquilo, presta atenção, Deus só quer aquilo, a parte de dentro da provisão que pertence a ele. Alguém pegou isso aqui? Ficou claro? Segundo motivo pelo qual Deus não está recebendo a maioria do dízimo das pessoas. Porque o maior abençoa o menor. Vamos repetir essa frase. 1, 2, 3. O maior abençoa o menor. Pastor, recentemente, eu tive um confrontozinho aqui com uma irmã que chegou na minha igreja. E ela chegou assim, ela disse: pastor, eu amo abençoar os pastores com o meu dízimo. Fiquei só ouvindo ela, né? Falei: sim, irmã. Uma irmã rica. Ex-rica, na verdade, porque agora ela tá meio ruim. Aí, ai, pastor, sabe o que eu faço? Ela chegou para mim. Eu estava dando dízimo em 2 igrejas, porque eu gosto de cuidar de pastores. E agora eu não vou dar mais para os 2, eu quero dar para o senhor o dízimo, eu quero congregar aqui na igreja, eu quero te abençoar. Tinha algumas pessoas comigo. Eu falei para ela assim, a irmã então está no lugar errado. Aí ela regalou os olhos para mim assim. Eu falei: porque aqui você não cuida de mim nem me abençoa. Aqui quem te abençoa sou eu, porque aqui quem é autoridade sou eu. E eu falei para ela: o teu dízimo não tem o poder de me abençoar. Mas eu tenho o poder de abençoar você, porque aqui eu sou autoridade espiritual. Eu disse: o seu dízimo não tem a capacidade de mudar a minha vida. Mas a minha bênção tem a capacidade de mudar a sua. Sabe por que Deus não está recebendo seus dízimos? Porque o dízimo você tem que entregar na mão daquele que te abençoa. O que aconteceu? E Melquisedeque trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo.
E o verso 19 diz: e abençoou Abraão. Quem abençoou? Foi Abraão que abençoou ele? Ou foi Melquisedeque que abençoou Abraão? Todos digam comigo, Melquisedeque abençoou Abraão. O maior abençoou o menor. Sabe por que Deus não está recebendo a maioria dos dízimos? Porque você está dando o dízimo para abençoar alguém. Você está querendo ajudar alguém. Você está querendo fazer caridade com o que é de Deus. Pastor, eu posso dar meu dízimo para aquele missionário? Ele precisa mais do que o meu pastor. Eu te pergunto, Melquisedeque estava precisando do dízimo? Melquisedeque era mendigo? Melquisedeque era um pobre? Melquisedeque era rei de Salém, ou Jebus, que é a mesma palavra que você vai ler na Bíblia. Jebus e Salém era a mesma coisa. Dos Jebuseus, um dos povos mais numerosos que havia em Canaã. Então, o cara ele quer dar o dízimo para alguém que ele tem dó. Não, porque vai fazer mais força. Meu dízimo faz mais força aqui do que faz ali. Dízimo, primícia, você dá para cima. Esmola, caridade, você dá para baixo. Dízimos e primícia, você dá para aquele que tem o poder de te abençoar. Esmolas e dinheiro para os pobres, você dá para baixo, para aquele que não tem o poder de te abençoar. Então as pessoas têm invertido. Eu vou provar para você em Hebreus 7, 5 a 8. Esse está preparado, Lucas. Coloca aí. Hebreus 7, 5 a 8. E não saia dessa transmissão, porque Deus vai falar com você tremendamente aqui. E os que dentre os filhos de Levi, os filhos de Levi está falando aqui da linhagem sacerdotal que havia, né, de Abraão, de Moisés, no tempo depois da lei. O sacerdócio levítico. Recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Olha o 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada, digam comigo, Melquisedeque. Não é contada entre os judeus, mas ele era um ser humano normal e corrente aqui na terra. Não vai pensar que ele era um fantasma ou ele era Jesus encarnado. Não, ele era uma tipologia de Jesus, mas um ser humano real, rei de Salém, rei dos Jebuseus. Rei de Jebus. Mas cuja genealogia não é contada entre eles, tomou os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, vamos ler isso aqui. Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Vamos, me ajuda vocês que estão aqui comigo no 3, o 7. 1, 2, 3. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E o verso 8, irmão. E aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Uau! Então, ficou claro ou não? Você está tentando dar o dízimo para abençoar alguém. Diga comigo, o meu dízimo não abençoa ninguém. Não abençoa ninguém. O meu dízimo vai nas mãos de quem me abençoa. De quem me abençoa. Agora, veja a ligação. Volta, põe de novo aqui. Olha a ligação. Dízimo e bênção, tá junto. Olha aí. Olha só. Aquele cuja genealogia não é contada tomou os dízimos e abençoou. Dízimo e bênção caminham juntos. Dízimo e bênção caminham juntos. Sem dízimo, você não tem como entrar debaixo da bênção. Meu Deus. Está preparado? Eu vou continuar aqui no segundo. Outra coisa.
Diga comigo, dízimo Dízimo não é não é para paredes. para paredes. Não é para o templo. O que diz Malaquias 3,10? Ainda que Malaquias 3,10 não seja o dízimo que nós praticamos, ele tem a mesma finalidade que ele tinha antes da lei. Diz o quê? Trazei todos os dízimos aonde? À casa do tesouro, ao templo. Ah, pastor, o senhor acabou de falar. Não, espera. Para que haja o quê? Eu te pergunto. As paredes do templo precisam comer arroz e feijão e carne? Não. Mantimento é o quê? Alguém procura aí sinônimo de mantimento? Alimento, comida. Então, quem que come comida? Aí você vai ver, lê depois lá, Números 18, você vai ver que os dízimos, Números 18, lê depois, era o quê? Para os sacerdotes e levitas, que viviam exclusivamente para Deus, para o templo, para o serviço espiritual de Israel. Está aqui, ó. Então, meu querido, por que Deus não está recebendo os dízimos que você está entregando muitas vezes? Porque a sua intenção não é de suprir e honrar os sacerdotes. A sua intenção é abençoar os tijolos e o CNPJ da igreja. Muitas vezes comigo. Diga comigo. Se o meu dízimo Se o meu dízimo não está carregado não está carregado de honra para os sacerdotes, para os sacerdotes, ele não tem sentido. A 99% dos dízimos no Brasil é enviados para pagar conta de igreja e não para pagar salários de pastores. Aí você diz, por que eu tenho uma igreja dizimista, mas continua todo mundo capengando financeiramente? E ele não aceita que os pastores e levitas recebam o salário daquilo ali. Sendo que o dízimo só foi estipulado para alimentar os sacerdotes e levitas. Depois você lê Números 18 inteiro, você vai ver. Então, se a tua intenção não é suprir os 5 ministérios, o que são os sacerdotes hoje do Novo Testamento? Os 5 ministérios. São os levitas. E os levitas, as pessoas que trabalham a tempo integral na igreja. É para isso. Então, quando você está levando o dízimo, você tem que levar ele para quem? Para quem tem o poder de me abençoar. E qual é a intenção do meu coração? Honrar aqueles que servem no templo, mas não. O povo quer mais é que o pastor se lasque. Quer que o pastor viva na pobreza, na miséria, na escassez, mas ele quer viver na abundância. Aí os pastores, coitados, que não têm revelação, eles pegam todo o dinheirinho, pagam as contas tudo da igreja, e aí ele fica com aquilo que sobra. Se é que sobra alguma coisa, o homem fica passando fome. Pastor, por que o senhor está passando fome? Não, porque eu tive que pagar o dinheiro do aluguel, pagar o aluguel da igreja, eu tive que fazer tanta coisa e não sobrou nada para mim. Sabe, eu vou contar uma coisa para você. Eu pequei já 2 vezes assim. Falei, não, a igreja não tem condição, então eu não vou pegar nada. Não vou pegar salário. E a igreja? Aí veio o pastor João Paulo. Ele só veio falar o que eu já sabia. Eu estava pecando porque eu mesmo sabia. Ele falou, Medina, você vai tirar para você. Porque se você não tirar para você, você não se suprir, o povo não vai ser abençoado. E mesmo assim, precisando pagar tudo, eu falei, gente, eu vou pegar a minha parte que me corresponde. E vou comer. E vou deixar ser honrado, suprido pelos dízimos da igreja. Sabe o que aconteceu? Pergunta a nossa tesoureira na igreja. Triplicou as entradas da igreja. No mesmo mês que eu comecei, eu me permiti ser honrado. Me permiti ser suprido. Porque o objetivo era esse. E eu estava contrário. Eu sabia e eu estava fazendo o contrário.
Por quê? Porque a gente é bonzinho, o pastor quer ser bonzinho. Não, eu não pego nada. Toma jeito hoje, pastor. O trabalhador é digno do seu salário. E ordenou o Senhor Jesus, ordenou, não é uma opção, ele ordenou, que quem prega o evangelho, viva do evangelho. Tem um monte de fariseu aí dizendo assim, ai pastor, mas Paulo fazia tendas, ele trabalhou para não ser peso para a igreja. Justamente, por um período muito curto e muito pouco, ele construiu tendas pela dureza do coração do povo e porque de alguma situação urgente. Se houver uma emergência, nós, pastores, teremos que trabalhar secularmente, nós vamos fazer. Quantas vezes eu tive que fazer? Mas é o que Deus deseja? Não. É o que Deus planejou? Não. Então, porque Paulo fez durante um pouco tempo, limitado só um pouquinho, o povo acha que isso aí era o certo. Nunca foi o certo. E se você ler tudo, ler a Bíblia inteira, você vai ver que Paulo... ele recolhia ofertas de tudo que é lugar e ele ficava assim, você vai ler, o tempo todo, obrigado pelas ofertas que vocês mandaram, que me supriram. Por exemplo, você vai lá em Filipenses, capítulo 4, você vai ver que o que mantinha, como que você acha que ele ficava fazendo viagem missionária? Povo ignorante. Olha que coisa. Quando você vai lá em Filipenses capítulo 4, ele diz assim, versículo 16. Olha ele escrevendo para os filipenses. 4,16. Filipenses 4,16. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Quando ele estava trabalhando em Tessalônica, quem mandava a oferta para ele viver lá? Os filipenses. Aí ele diz assim, não que procure dádivas. Ele diz assim, não é que eu estou procurando ficar rico. Mas, aí ele diz, mas eu estou recebendo as suas ofertas, por quê? Porque eu procuro fruto que cresça para a vossa conta. Ou seja, quando você supre os 5 ministérios, a sua conta começa a crescer no céu. Está aqui, ó, versículo 17. Verso 18, ele diz, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, ou seja, as ofertas que ia lá, não era miséria não, ele tinha bastante, ele tinha recebido abundância. E olha o que ele diz, Paulo, cheio estou, ou seja, estava sobrando, está cheio. Depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, esse Epafrodito ia levar o dinheiro para ele lá. Como cheiro, olha o que ele diz, irmão, não era doação não, igreja não trabalha com doação, igreja é oferta, porque quando recebeu na mão do sacerdote, quem era o sacerdote aqui? Porque Paulo está usando a linguagem de Levítico, Paulo está recebendo as ofertas, e ele está dizendo o quê? Como cheiro suave, de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus, do jeito que está escrito no Velho Testamento. Que Paulo estava usando aqui, ó. A Bíblia que Paulo usava era o Velho Testamento. Aí o verso 19, porque todo mundo quer o verso 19, mas não quer suprir o sacerdote. Depois que você supriu o sacerdote lá na obra dele, olha o que acontece com quem supre o sacerdote. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Ah, você quer essa promessa? Quem quer essa promessa? Está aqui, ó. O meu Deus, porém. O que é porém? Por causa disso, Paulo está dizendo, porque vocês me enviaram e eu tenho abundância, estou cheio, por causa disso, o meu Deus, segundo as riquezas dele, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Alguém pode dizer glória a Deus aí? Está ficando clara essa aula? Tá dando para entender? Então, tá aí, ó. Terceiro motivo que você está dando. Aí tem crente que está dando, ele dizima com tristeza aqui, ó. Só um detalhezinho. Ele só dizima lá com tristeza, sabe por quê? Para ele não perder o cargo dele na igreja.
que é obrigatório. Não, porque se eu não dizimar, eu não vou ser mais presbítero. Nem se converteu ainda um cara desse. Irmão, eu tenho uma coisa comigo. Se o teu dinheiro não converteu, você não converteu. Porque primeira coisa, irmão, quando eu me converti, a minha carteira converteu junto. Rapaz, olha, quando eu me converti, eu queria dar era tudo. E eu dava tudo. O cara que fala assim, eu converti, mas o meu dinheiro não. Mentiroso. Você está convencido, mas convertido você não está, não. Vamos para o quarto motivo? Essa aqui vai doer. São 4 ou 5 motivos? Eu vou ver se chego no 5. Eu vou fazer 4. Oficialmente é 4. Talvez eu dou o quinto motivo amanhã. O seu pastor não dizima. Deus não recebe o seu dízimo porque o seu pastor não dizima. Aí você pensa, pastor, mas é loucura, pastor. Eu sou fiel. Meu pastor não é, problema é dele. Deus é fiel comigo. Não. Porque hoje você vai ter que entender a lei da exousia. Olha a importância de você estudar na exousia. A lei, todos digam comigo, a lei da exousia. Ou a lei da autoridade. Queridos, eu não tenho muito tempo aqui, porque tudo isso aqui vai estar no curso definitivo das finanças do reino. Lá vai estar 1000 vezes mais explicado tudo isso aqui. Agora escute. Malaquias 3, 8. Por favor. Põe aí, Lucas, Malaquias 3, 9. Eu acho que você já tem. Diz assim: roubará o homem a Deus? Tem 3 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubaste, sim, toda esta nação. Deixa eu explicar algo aqui para você. Eu tenho que ser rápido. Em Malaquias 1, a Bíblia vai dizer o seguinte: peso da palavra do Senhor a Israel. Deus está falando com quem aqui? Em onde? Malaquias? 1. Malaquias 2, até o final, Deus não vai falar mais com Israel. Deus vai falar com os sacerdotes. Ó, Malaquias 2. Agora, ó, sacerdotes. De novo. Agora, ó, este mandamento é para vós. Aí, tudo que Deus vai falando é para os sacerdotes. Tanto é que o capítulo 3 nem título tem. É a continuação do 2. Colocaram aí capítulo 3, mas é uma coisa só. Capítulo 4, mesma coisa. E vai. É uma fala só. Nós colocamos capítulo 3 e 4 aqui, mas não tem pausa. É uma coisa só. Quando chega no capítulo 3, e Deus não está falando com o povo, Deus está dizendo assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Com quem que Deus está falando aqui? Com os sacerdotes. Então a pergunta é aqui. Essa é a pergunta. Quem roubava? Os sacerdotes. Por quê? Agora eu vou explicar rapidamente aqui. Quando Esdras e Neemias restauraram Israel, voltaram da Babilônia, foi estabelecido as sinagogas. Por quê? Porque o cara que morava em Dan, o cara que morava em Rubens, o cara que morava lá quase lá no Mar Morto, o cara que morava longe de Jerusalém, ele demorava semanas para ir e voltar com as ofertas até Jerusalém. Então, como foi colocado sinagogas em muitos lugares, ele já não levava mais o dízimo até a casa do tesouro, eles levavam na sinagoga. Porque ali tinha quê? Um sacerdote. Tinha levitas nas sinagogas. E o que esses sacerdotes da sinagoga faziam? Eles levavam as ofertas e os dízimos para onde? Para a casa do tesouro. Não era o povo
Quem morava em Jerusalém levava lá. Então o que acontece? Os sacerdotes das sinagogas começaram a roubar os dízimos e as ofertas. Eles não levavam para o templo onde tinha que ser levado. Eles ficavam com eles roubavam. Então o que acontece? Os sacerdotes roubavam, e o que Deus falou? Aqui que vem a lei da exousia. Diga de novo, 1, 2, 3. Lei da exousia. O que é a lei da exousia? Diga comigo, o que está na cabeça O que está na cabeça está no corpo. está no corpo. Diga comigo, o corpo O corpo sofre sofre a consequência a consequência da cabeça. da cabeça. Bênção Bênção ou maldição. ou maldição. Sabe quem que Deus, de fato, roubou? Os sacerdotes. De fato. Sabe, e quem é o corpo? Eles são a cabeça, sim ou não? Quem é o corpo? O povo. Sabe para quem estava roubando também sem querer? Eu te pergunto, vocês creem que a nação inteira não tinha um dizimista? Diga comigo, era impossível Era impossível não ser dizimista. não ser dizimista. O povo era impossível, porque é uma sociedade agrícola. Então, por exemplo, o Joãozinho, ele tem tantos hectares de plantação de trigo. Todo mundo sabia o que era o dízimo dele. Todo mundo vivia ali, tá lá, ó, o terreno dele lá plantado lá, ó. Vai dar ali uns 5 sacos. Se ele levasse 2, o que o povo falava? Ih, esse aí... Todo mundo sabia que era 5. Só que quando chegava lá na sinagoga, os sacerdotes não levavam para Jerusalém. Roubavam. Mas a maldição era imposta sobre quem? Sobre o povo. Por quê? A bênção e a maldição estão nas cabeças, nos sacerdotes. Assim, o que tem na tua cabeça está sobre você. Quem pecou? Nós ou Adão? Para nós morrermos espiritualmente todo mundo. Adão. Você tem alguma coisa a ver com isso? Você estava lá? Você tem culpa? Mas ele era a nossa cabeça. O primeiro sacerdote foi Adão. E até hoje, porquanto todos pecaram, todos morreram. Lembra que nas últimas aulas eu falei? Todo mundo me pergunta isso. Não sei porque não gerou essa pergunta nesses dias. Ou talvez eu não tenha visto ainda. Pastor, quando Adão pecou e ele morreu espiritualmente, as mulheres que moravam lá, as filhas, também morreram espiritualmente? Porque as pessoas pensam assim, talvez foi só Adão e Eva, né? Eles que pecaram, mas as filhas não pecaram. Quando Adão pecou, olha que interessante. Só aqui, para fechar. Eva mordeu, comeu o fruto. Aconteceu alguma coisa? Não, porque ela não era o quê? A cabeça. Mas ela não pecou? Pecou. Depois Adão comeu. O que aconteceu quando Adão comeu? Os olhos dos ambos foram abertos e os dois viram que estavam nus. Os dois morreram espiritualmente. E todos os que estavam lá no jardim, as filhas, todos foram expulsos juntos. Aquelas meninas tinham alguma coisa a ver com isso? Você e eu tinham alguma coisa a ver com isso? Não. O povo é amaldiçoado pelo que o seu pastor está fazendo sem que o povo queira. A tua salvação é individual, mas a bênção vem da mão e da boca do teu sacerdote. Se o seu sacerdote é um ladrão, você, como faz parte debaixo dele, para Deus você vai ser considerado ladrão. Por isso que quando o sacerdote está em adultério, você começa a ver uma explosão de adultério dentro da igreja dele. Porque o espírito que está nele está sobre o povo. Quando ele começa a roubar, você começa a ver que a igreja começa a entrar numa espiral de pobreza, miséria e escassez. Você quer saber como que é o pastor? A igreja é o reflexo dele. Se a igreja é promíscua, o pastor é promíscuo. Se o pastor é santo, a igreja é santa. Se o pastor é dizimista, fiel, ofertante, ele é primiciante, ele é fiel nos dízimos, ele não rouba, você vai ver que o povo prospera, prospera, prospera e prospera.
Porque o povo, o corpo é o reflexo da cabeça. Alguém pode dizer amém? Amém. Então, a lei da exousia é essa. O que está na cabeça está no povo. A responsabilidade vem do sacerdote. Então você vê aí o que aconteceu com Adão. Se o seu pastor não for fiel, não adianta. Por quê? O teu pastor também não pode ser hipócrita. Como que o pastor exige o povo ser dizimista se ele não é? A Bíblia diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O pastor ele tem que ser o exemplo. Na minha igreja, eu nunca exijo que minha igreja faça nada que eu não faça primeiro. Eu falo para ele sair na rua para evangelizar. Sabe quem é o primeiro a chegar lá para evangelizar? Eu. Eu falo para a igreja jejuar. Sabe quem é o primeiro a jejuar? Eu. Eu falo para a igreja orar. O primeiro a orar sou eu. Eu falo para a igreja primiciar. O primeiro a primiciar sou eu. Quando eu levanto ofertas na igreja, para obra, para construção, sabe quem que é o primeiro a levantar lá o envelope da oferta? Eu. Porque eu sou o exemplo. Eu não sou hipócrita. Eu não mando o povo fazer uma coisa que eu não faço. Eu não mando o povo me honrar se eu não honro o meu pastor. Então, esse é o ciclo da bênção. Se você coloca o seu dízimo num pastor que ele é infiel, Deus conta ele como infiel. Quem está debaixo dele é infiel também. O teu dízimo tem teto, ele não chega no céu, porque o teu pastor é o teto. Pastor é injusto. I'm sorry. Troca de religião, então você não gostou. Está na Bíblia. O que está na cabeça, o que diz lá em Salmo 133? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam juntos em união. É como o óleo que está na cabeça de Arão. Arão quem era? O sumo sacerdote. E desce pela barba até a orla. Eu não gosto de falar isso aqui, mas é a realidade. Está aqui, Malaquias 3. Com maldição sois amaldiçoados, versículo 9. Porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Quem roubou? Você acha que a nação inteira roubava? Pense comigo. Quem crê que a nação inteira, não tinha nenhum dizimista fiel. Por que Deus falou que a nação inteira roubava? Porque os sacerdotes estavam roubando. Meu Deus. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Tudo que nós estamos aprendendo aqui é simplesmente 15%. Essas 4 aulas é igual a 15%. 4 porque amanhã tem o último. 4 porque amanhã tem mais uma aula e eu vou dar o 5º motivo. Tem certificado. E ainda, qual que é a aula de amanhã? Tem nome já. O nome da aula de amanhã é a seguinte. O que os profetas têm a ver com a sua prosperidade? Amanhã é para arrebentar tudo a aula. Se prepare. 21 horas também. Agora presta atenção. Ainda tem 85% de informação que eu não consigo te dar em 4 dias com essas horas limitadas que nós temos. Coloca aqui na tela para eu vou te explicar. Ó, o que você está aprendendo está do teu lado esquerdo da tela aí. Descubra se Deus é o Senhor da sua vida, o dízimo de Jacó. Só essa aula aí, irmão, vale ouro. 2. A primícia antes do Éden. Aprenda a primiciar como quem primiciou pela primeira vez, com Abel. 3. Deus não está recebendo a maioria dos dízimos e ofertas. Por quê? Hoje você aprendeu 4 motivos. E amanhã, o que os profetas têm a ver com a tua prosperidade. Agora, presta atenção, 85% da informação está aqui, ó. Aulas gravadas. Olha só, o sacerdócio de Melquisedeque. Aí você vai aprender da onde vem o sacerdócio de Melquisedeque, o que é o Melquisedeque, tudo que... Pastor, essa história de Melquisedeque. Jesus é da ordem de Melquisedeque, eu nem falei disso. A origem do sacerdócio de Melquisedeque, a primeira oferta de um homem na Bíblia, o sacerdócio no Novo Testamento. Pastor, mas nós não somos todo mundo sacerdote. Vou explicar isso no Novo Testamento, a diferença do sacerdócio. Malaquias 3,10, a verdade. A lei da semeadura. Meu Deus, a semeadura, nem falei nada nesses 4 dias. O poder das esmolas, gente, que eu falei, meu Deus. Quebrando os paradigmas da pobreza. E essa aula aí sozinha já quebra tudo. Olha só, o dízimo de Abraão e Jacó, a essência dos dízimos e as primícias, dízimo e primícias de Israel. Eu falei do dízimo de Jacó um pouquinho, falei o de Abraão, eu falei aqui, irmão, uns 10% do que está nessa aula aí. Agora, o dízimo de Israel, isso aqui vai ser muito forte. A briga pela bênção, gente,
Jacó e Esaú. O que era essa bênção que eles estavam lutando? O dízimo no Novo Testamento, que todo mundo quer saber. O que a fé e a coragem tem a ver com a sua prosperidade? O sacerdote está obrigado a comer do dízimo. O dízimo é consagrado a Deus. O que a sua prosperidade tem a ver com honrar um profeta? Maldições financeiras. Muita gente fala, pastor, existe maldição financeira? Vou falar disso. O que o Pai Nosso tem a ver com a prosperidade? Colher sem plantar. Pastor, tem como colher sem plantar? Tem. A revelação do sábado, gente. Pastor, e aí guardar o sábado? A Bíblia fala tanta coisa do sábado. Estar preparado para a prosperidade, prioridades, administração, deserto. O anjo do voto. Isso aqui é um curso nele sozinho. Porque a glória de Deus foi embora. Tudo isso, mais 4 bônus, aulas ministradas no seminário bíblico. Essas 4 aulas aqui, elas vão sair do ar e elas só vão pertencer às pessoas que fizerem o curso definitivo das Finanças do Reino. Isso é mais de 2 minutos de conteúdo e certificado de conclusão que está aqui na minha mão. Pode voltar aqui, Lucas. Está aqui, ó. Esse certificado de conclusão é o do seminário agora. E você ainda vai, se você fizer o curso definitivo das Finanças do Reino, você vai ter outro diferente. Agora, mais uma coisa que eu quero falar para vocês. A Exos School não é um curso de teologia, é uma escola. Começo, meio e fim. Nós acompanhamos nossos alunos do começo ao fim. Você tem 1 ano. Toda vez que você se matricula, você tem 1 ano e tem mais. Nós temos formatura. Em julho do ano que vem, nós vamos ter a formatura aqui. E eu estou planejando a nossa formatura na Europa. Então, prepara o seu coração e você vai ser transformado. Então, Lucas, eu vou oficializar aqui. A partir de agora. O quê? Ah, pastor, mas eu não quero só me matricular no curso definitivo das Finanças do Reino. Deixa eu explicar aqui para você. Pastor, eu estou esperando 1 ano inteiro só abrir essa matrícula. Tem 2 matrículas. Primeira é o curso de finanças, que é esse que a gente acabou de falar, dos finanças, que é 85% daqueles 15. Agora, nós temos a exousia Infinity, que ele inclui esse curso de finanças, ele inclui, esse aqui, tem a escola de profetas, isso aqui tem todos os cursos da Exousia School, mais de 10 mil minutos de aula, e todas as coisas novas que vão sendo geradas, por isso que ela chama Infinity. Nós vamos incluindo, e outra coisa, ele é anual. Deixa eu te apresentar a escola Infinity. Olha o que é Infinity aqui para você. Joga na tela aí, Lucas, para o pessoal entender o que é ser Infinity. Na modalidade Infinity, o curso conta com 4 principais módulos, que chamamos de Escola de Revelação Bíblica. Neles você encontrará a essência e o grande diferencial da Exousia School. Gênesis do Reino. A única mensagem que Jesus pregou foi o reino. Mas qual a sua origem? Afinal, o que é o reino de Deus? Gênesis do Reino é a base transformadora da Exousia School. Nesse módulo você aprenderá a origem e o propósito da terra, do homem e o que, de fato, é o Evangelho do Reino. A revelação de Jesus Cristo é o módulo que mais recebemos feedbacks positivos dos alunos. Impossível não se quebrantar com este ensino que te revelará a grandeza e essência de Cristo, desde antes da fundação do mundo até o Apocalipse. Gênesis do sacerdócio. Toda a estrutura das instituições que Deus criou é sustentada através da autoridade do sacerdócio. Por exemplo, a família, Israel e a igreja. No Novo Testamento existe uma grande diferença entre o sacerdócio universal do crente e o sacerdócio eclesiástico. Um dos princípios mais fortes que você vai aprender nesse módulo é que não existe profeta sem sacerdote. Falhar em entender este princípio pode ser catastrófico. Gênesis das Primícias é um módulo que contém uma das revelações mais profundas da nossa escola. Você descobrirá que dízimos e primícias nasceram no Éden, muito antes da lei. Mas quem é Infinity tem muito mais.
Você também terá acesso ao curso definitivo das finanças do reino, o curso que elimina qualquer dúvida sobre o dinheiro na Bíblia. A Escola de Profetas também está no pacote. Como eu posso identificar um verdadeiro e um falso profeta? Como eu posso julgar a profecia? Como fluir no dom de profecia? Aulas que esclarecerão todas as suas dúvidas e perguntas sobre o profético e desenvolverá o dom de profecia que está em você. E não para por aqui. Apostilas, e-books, mentorias secretas para alunos e uma série de aulas com conteúdo revelador que certamente mudarão a sua vida. Os 4 níveis do sobrenatural, o dízimo errado, profetas e bruxos, o que não te falaram sobre curas e milagres, você dizima e não prospera, salvação e reino, a nova Jerusalém, a origem dos demônios, propósito, alinhamento, porque algumas pessoas são curadas e outras não. Mais de 10 mil minutos de conteúdo em uma estrutura que não para de crescer. Uma escola bíblica e ministerial de revelação da palavra na modalidade online para formar e capacitar ministros do Evangelho em qualquer parte do mundo. Seja bem-vindo à Exousia Infinity. Você não pode passar mais nenhum dia da sua vida tentando acertar os princípios bíblicos. Chegou a hora de alinhar sua vida com a revelação bíblica e começar 2021 de uma maneira diferente, com todos os princípios em ordem, com todo o teu coração em ordem, com toda a revelação em ordem. O que você ouviu aqui nessas 4 aulas, todo mundo falou para mim, pastor, é a primeira vez que eu ouço na minha vida. Eu tenho uma coisa que eu quero falar para vocês. O curso inteiro da Exousia School é desse nível. Preste atenção. Você não vai ter esse nível de aula aqui e chegar lá na Exousia School e falar, poxa, é menor. A minha promessa, o mesmo nível de aula que eu estou te dando aqui, se não for superior, é o que você vai ter em 10 mil minutos de aula. As matrículas estão abertas agora, exousia.com.br. Corra lá. Você não pode ficar tentando acertar. Meu povo pereceu por falta de conhecimento. Eu quero que você venha ser meu aluno. Nós vamos programar a sua formatura. E nós vamos abrir a matrícula e nós vamos fechar as matrículas. Preste atenção. Você tem 48 horas para se matricular a partir de agora. Pastor, por que o senhor faz isso? Por que o senhor não abre matrícula o ano inteiro? Porque nós abrimos a matrícula, nós já estamos avisando há tempo que nós abrimos a matrícula 2 vezes por ano e nós vamos acompanhar essa turma de alunos. Nós temos uma equipe toda formada para te ajudar em todos esses passo a passo, né? E eu quero que você chegue na formatura ano que vem. Você não pode ficar mais nenhum dia da sua vida tentando acertar. Então, matrículas abertas, exousia.com.br. Você tem aí as 2 modalidades. Você tem o curso definitivo das finanças do reino. Ou o curso definitivo das finanças do reino, ele entra dentro do Infinity, mas todos os cursos. Eu nem sei o tamanho do desconto que é isso aqui. Isso aqui, irmão, é anual, então todo ano, se você quiser continuar assistindo aulas, você renova. 48 horas, ou seja, são 10h30 da quinta-feira, 10h30 do sábado, é isso? Às 10h30 do sábado nós encerraremos as matrículas. São 48 horas. Já estava avisado, nós abrimos, fechamos a matrícula. E aí, irmão, não sei. Tem gente que está meses esperando as matrículas. Ativei. Tá tudo avisando que é dia 17. O quê? As matrículas Aonde? no site. Dia 17? O que é dia 17? Era pra ser o fechamento. Ah, é porque sábado é final de semana. Então vai ter que fechar na segunda-feira, porque sábado é final de semana. Então é por isso que a gente colocou isso no site. Queridos, ainda bem que a equipe entrou aqui agora. Então nós vamos deixar aqui. Pastoral foi adiado também. Teve isso. E também teve aula adiada, então é por isso. Como nós vamos fechar amanhã, Isso, exatamente. Eu ativei o chat, tá, pastor? Então tá. A minha equipe está dizendo que teve que mudar, não vai poder ser às 48 horas, porque nós perdemos o dia ontem por causa do YouTube, e amanhã nós vamos continuar as aulas. A última oportunidade de 2020.
Essa é a última oportunidade do ano. E matriculou agora, já começa a estudar agora, tá? Pastor, quando é que eu começo as aulas? Agora. Você matriculou, já começa a assistir as aulas. Não tem horário. Não tem horário, elas estão todas gravadas, você já entra lá e assiste. E eu quero fazer a última promessa aqui. Você vai lá e se matricula. Se você não sentir que foi o melhor investimento que você já fez na sua vida, eu te devolvo seu dinheiro sem problema nenhum. Vou repetir. Pastor, não era o que eu esperava. Teu dinheiro está garantido de volta, meu querido. Se você não... Ainda que você fale assim, é legal, também devolvo seu dinheiro. Eu só não vou devolver o dinheiro para as pessoas falarem assim, pastor, foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Não, e deixa eu mostrar. Eu falei para todo mundo que a gente vai acompanhar eles até o final. Deixa eu te mostrar a equipe que vai te acompanhar durante um ano. Uma equipe inteira te acompanhando o ano inteiro de aulas. Vamos colocar a nossa equipe aí para o pessoal. Pode soltar. Olá, seja muito bem-vindo. A equipe Exousia está preparada para receber você como aluno da escola. Agora você vai conhecer cada um de nós. Meu nome é Eric e sou responsável por toda a parte online da escola. E junto comigo, Luiz Fernando, Dávila e João formam o time de marketing digital. Olá, tudo bem? Eu sou a Angélica, a líder de comunicação e suporte da Exousia School. E quando você precisar de ajuda, entre em contato com a gente. Olá pessoal, eu sou o pastor Iordan, essa é minha esposa a pastora Isabela. Nós cuidamos do atendimento de dúvidas dos alunos na plataforma e também produzimos todos os e-books e apostilas. A Luísa, o Fernando e o Rafa fazem parte do time com a gente. Também atuamos diretamente na modalidade presencial da Exousia. Olá pessoal, eu sou a Sônia, sou responsável pela área administrativa e financeira da escola. E eu sou o Esdras, responsável pela edição de cada aula, de todo o conteúdo que chega até você. Muito prazer, esta é a equipe Exousia. Eu sou o Lucas, diretor de operações e produtor da escola. E juntamente com o apóstolo Pedro Medina, nós trabalhamos dia após dia para promover a melhor experiência possível para os nossos alunos. Venha ser aluno Exousia School. Toda essa equipe está esperando para você ter a melhor experiência. É isso que você falou, Lucas? A melhor experiência para os... Se você... Irmão, entra lá na plataforma, você vai ver. Diante de Deus, eu estou fazendo essa promessa aqui. Ou você diz assim, foi o melhor investimento da minha vida desde que eu nasci, ou eu devolvo seu dinheiro. Uma dúvida muito forte. A formatura é para quem é Infinity, tá, pastor? A formatura presencial. Ah, tá. Presta atenção, irmão. No curso definitivo das finanças, é o curso. A escola é aqui, ó. Que, na verdade, é a escola da revelação. Só se forma os que fazem a escola da revelação que está dentro do Infinity. E nós sabemos se você assistiu a aula. Nós sabemos quantos minutos e segundos você assistiu de cada aula. Nós temos o controle disso. Ok? Então, eu creio nisso. Irmãos, olha só. A gente ia fechar a matrícula no sábado, mas graças a Deus nós vamos deixar até segunda ou terça-feira aí, que os meninos pediram, por causa do que aconteceu ontem. Mas olha, não fique triste. Pastor, eu não consigo me matricular. Você ainda vai terminar amanhã o seminário bíblico Dízimos e Primícias. Caterine Yoshiro acabou de se matricular do Japão. No Japão nós tivemos um matriculado? Vamos dar um aplauso. Tem aquele aplauso aí, Lucas? Peraí. Vamos esperar o Lucas colocar o aplauso ali para nós. 3, 2, 1, vai! Êêêê! Japão, gente! Nós temos um aluno no Japão. Meu Deus! Inglaterra presente. Já estão matriculados? Se você se matriculou, eu quero que vocês coloquem aí, matriculado. Pessoal, os preços estão no site. É só você entrar aqui, ó, exousia.com.br. Aqui, ó, exousia.com.br, os preços estão lá. Nós temos equipe. Pastor, o site não está funcionando. Manda mensagem na equipe que a gente manda o link direto para você e você não terá problema. Antes da gente ir para o Instagram, vai lá se matricular. Deixa eu mostrar aqui um testemunho. Nós já mostramos, pode ser o a partir daquela Priscila Furtado. Olha o que Deus já fez na vida dela em um mês que ela está, que ela ficou já na escola. Olha o que acontece. Vai lá.
Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Priscila Furtado, sou da cidade de Taparuba, Minas Gerais. Eu achei que fosse mais assim uma escola teológica comum, como eu já tinha visto, mas ao entrar, me cadastrar e participar desse seminário, eu vi que havia muito mais do que aulas, havia uma revelação da palavra de Deus. Através das lives eu recebi o destravamento em diversas áreas da minha vida. A unção na vida do apóstolo Pedro Medina, ela é real, ele é um homem de Deus. Eu pude receber vários milagres, a cura do braço do meu filho, que sentia fortes dores no braço esquerdo, a ponto de não poder movimentar. A cura do infarto da minha mãe, ele orou numa live. Eu estava no hospital sendo transferida para uma outra cidade, fazer um exame específico. E eu pedi oração, ele orou, eu orei com muita fé. E quando chegamos no hospital, o médico descartou a possibilidade do infarto. A medicina não entendeu, porque todos os exames davam a favor do infarto. E quando chegou lá, ela já não tinha nada mais. Tudo tem sido destravado na minha vida. Eu recebi dinheiro na minha conta que eu não sei de onde. Eu recebi uma herança de família que já estava travada há muitos anos. E destravou, caiu na minha conta dinheiro para poder movimentar com os papéis. Senti o poder de Deus através da profecia, dos dons do Espírito Santo que eu tenho buscado a cada dia. Comecei a fluir nos dons, comecei a falar em línguas, comecei a profetizar e as profecias se cumprirem. Hoje eu tenho coragem de pregar na frente da igreja, antes eu não tinha, achava que me faltava mais conhecimento, mais profundidade, mais revelação da palavra. E tudo isso foi me proporcionado através da Exousia School e através da vida do apóstolo Pedro Medina. Glória a Deus. Tem mais algum testemunho aí, Lucas? Eu tenho um bem legal aqui. Ó, gente, eu vou voltar. Eu vou voltar aqui. Esse aqui é um minutinho. A gente não viu esse aqui ainda. Joga aí na tela. Olha esse aqui, nós não vimos ainda. Antes eu não tinha entendimento nenhum da Bíblia. Eu li a Bíblia, só que eu não conseguia entender. E já há quase um ano de vida cristã, eu li a Bíblia, só que eu não tinha muito entendimento. E aí o Espírito Santo revelou através da minha esposa para mim poder pesquisar sobre curas e milagres no YouTube. Aí quando eu pesquisei, apareceu o Senhor. Aí quando eu vi, eu fiquei muito maravilhado com aquilo, com a cura que nós estávamos fazendo. E aí eu entrei no seu canal, e através do seu canal, eu descobri que tinha muitos estudos. E através desses estudos do Senhor, mudou muito minha vida. E aí eu comecei a entender a Bíblia através da Exousia School, através das revelações do Espírito Santo na tua vida. E aí eu comecei a ter grandes revelações, grandes entendimentos da Bíblia. E eu não entendia a Bíblia. Hoje já entendo muito mais a Bíblia do que eu entendia antes. Através da sua vida, que Deus possa grandiosamente estar sempre te abençoando, derramando unção sobre a sua vida, grandiosamente. E te agradeço pelo Senhor ter esse carinho, esse amor pelas almas, fazendo vídeos, ensinando publicamente, porque hoje em dia não tem muitas pessoas que fazem isso. Na verdade, quase não existe mais pessoas que fazem isso, que querem levar o Evangelho de Deus ao conhecimento de todas as pessoas, de toda criatura. Entendeu? Então que Deus possa te abençoar grandiosamente, tá bom? A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. A Exousia School mudou bastante a minha vida grandiosamente. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Pessoal, eu quero muito que a sua vida seja transformada. Se você falar, pastor, nas primeiras aulas, se você assistir e falar assim, olha, não vale a pena, a gente vai reembolsar você sem nenhum problema. A minha promessa é essa. Você vai dizer, foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. É minha promessa, tenho certeza que essas são as palavras da sua vida. Eu não estou falando assim, um bom investimento. Na minha vida inteira, pastor, foi o melhor. E você vai ter o prazer de ter essa formatura, né? Gente, é tão lindo o que Deus fez. Nós temos depois vídeos aí das formaturas. Tinha algum vídeo que mostrava assim? Tem o que a Exousia School que mostra bastante. Mostra bastante, né? O que a Exousia School. Queria que você se formasse. Queria que você não entrasse em 2021 do mesmo jeito. E eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para o Instagram. Sim, só lembrando que... Não, mas tem um testemunho que o Lucas quer muito pôr aqui. A gente vai voltar depois do testemunho. Então faz o seguinte, eu vou pôr esse testemunho aqui para vocês. Eu vou voltar e aí eu vou chamar todo mundo para o Instagram. Mas ninguém vai para o Instagram ainda. Assista esse testemunho, que o último que o Lucas quer pôr aqui para nós.
eu fui completamente transformado na mentalidade, no coração, na conduta, pelos ensinos que ele propôs na escola. E no início eu fiquei cabreiro, eu fiquei com o pé atrás, falei, cara, a submissão, a autoridade, não, esse trem não funciona assim, as coisas não são assim. Só que eu não só ouvi, fiquei com raiva e parei de ver os vídeos, não, eu continuei para tentar entender o que ele tinha para me propor. Porque o nosso maior problema hoje é começar a ouvir a pessoa e a partir do momento que a gente não gosta, a gente pará-la de ouvir sem tentar entender o conteúdo que ela está tentando propor para nós. Então eu parei, recolhi a minha ignorância, a minha insignificância, falei assim, eu quero entender. E eu posso dizer que na metade do caminho, quando ele terminava cada palavra, eu falava para mim mesmo assim, eu estou errado e eu preciso me consertar. Eu quero dizer para vocês que ele é um homem de Deus, que se vocês tivessem uma profundidade, um entendimento daquilo que ele está tentando trazer sobre a escola, realmente o dinheiro que é cobrado é muito acessível, dá para todo mundo fazer, divide em 10 vezes, dá para todo mundo fazer. Eu quero falar para vocês que o que tem ali dentro, irmãos, são somente pérolas. E eu entendo porque que a escola é fechada, porque a Bíblia fala que a gente não pode jogar pérolas aos porcos. E só vai entrar quem quer, quem deseja ir mais fundo, quem deseja viver uma vida de autoridade com Deus, uma autoridade no reino. Estou completamente satisfeito com todo o conteúdo que tem sido proposto. Estou satisfeito de poder ter conhecido ele. Existe algo de Deus que foi posto sobre a vida dele para abençoar não somente a nação brasileira, mas as nações. Eu quero falar para vocês que hoje nós temos muita informação que é totalmente diferente de revelação, porque a informação, ela nos informa, ela traz conhecimento para a nossa vida. Mas quando nós vemos Paulo dizer que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Porque poder só é trazido para a vida do cristão que tem uma palavra revelada. Eu quero dizer para vocês, a revelação é a única coisa que transforma a vida do homem. Eu resolvi coisas que estavam 3, 4 anos paradas, trancadas dentro do meu coração. O que ele tem para nos ensinar não é o que nós queremos ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir. Parem e ouçam o que ele tem para falar. Vai mudar a sua vida, vai mudar a sua mentalidade e pode curar também o seu coração, assim como o meu foi curado. Não perca essa oportunidade. Eu não arrependo e eu acredito que você também não vai se arrepender de se matricular e de ouvir o que esse homem tem para nos ensinar. Pessoal, é isso aí, o testemunho do Wellington, um dos nossos alunos. E olha, o certificado vai ser para amanhã, quem terminar a última aula, ok? Você que está aí, pastor, quero terminar o seminário, não terminou hoje, então não acabou. São 4 aulas, nós só tivemos 3 até agora. Seminário Bíblico, Dízimos e Primícias termina amanhã, para quem vai querer esse certificado desse curso gratuito que você recebeu. A aula de hoje tem e-book também, então você vai receber o e-book. Amanhã tem e-book também. Amanhã eu vejo vocês de novo. Agora, o que nós vamos fazer? Só para quem vai se matricular. Só. Lembrando, matrículas 2020 aberta. E nós vamos liberar até segunda-feira só por causa que teve esses erros aí. Aí domingo não funcionam as coisas muito bem. Então olha só, se você de fato já se matriculou ou tem certeza que vai se matricular, eu quero falar com você lá no Instagram, quero chamar você, quero conversar com você. Se você já se matriculou, quero te parabenizar, quero chamar você lá no Instagram. Eu já estou entrando aqui agora no Instagram. Enquanto isso, Lucas, deixa aí o que é o Infinity para algumas pessoas que vão continuar no YouTube. Vamos lá, eu estou indo para o Instagram para os matriculados e os que vão se matricular até segunda-feira. Eu já estou entrando aqui, ó. Já estou dando oi aqui para a galera. Estou preparado para soltar o que é Infinity. Solta aí, Lucas. Enquanto isso, eu estou no YouTube. No Instagram. Instagram. @PRPedroMedina. @PRPedroMedina. Vamos lá. Na modalidade Infinity, o curso conta com 4 principais módulos, que chamamos de Escola de Revelação Bíblica. Neles você encontrará a essência e o grande diferencial da Exousia School. Gênesis do Reino. A única mensagem que Jesus pregou foi o reino. Mas qual a sua origem? Afinal, o que é o reino de Deus?
Gênesis do Reino é a base transformadora da Exousia School. Nesse módulo você aprenderá a origem e o propósito da Terra, do homem e o que de fato é o Evangelho do Reino. A revelação de Jesus Cristo é o módulo que mais recebemos feedbacks positivos dos alunos. Impossível não se quebrantar com este ensino que te revelará a grandeza e essência de Cristo, desde antes da fundação do mundo até o Apocalipse. Gênesis do sacerdócio. Toda a estrutura das instituições que Deus criou é sustentada através da autoridade do sacerdócio. Por exemplo, a família, Israel e a igreja. No Novo Testamento existe uma grande diferença entre o sacerdócio universal do crente e o sacerdócio eclesiástico. Um dos princípios mais fortes que você vai aprender nesse módulo é que não existe profeta sem sacerdote. Falhar em entender este princípio pode ser catastrófico. Gênesis das Primícias é um módulo que contém uma das revelações mais profundas da nossa escola. Você descobrirá que dízimos e primícias nasceram no Éden, muito antes da lei. Mas quem é Infinity tem muito mais. Você também terá acesso ao curso definitivo das finanças do reino, o curso que elimina qualquer dúvida sobre o dinheiro na Bíblia. A Escola de Profetas também está no pacote. Como eu posso identificar um verdadeiro e um falso profeta? Como eu posso julgar a profecia? Como fluir no dom de profecia? Aulas que esclarecerão todas as suas dúvidas e perguntas sobre o profético e desenvolverá o dom de profecia que está em você. E não para por aqui. Apostilas, e-books, mentorias secretas para alunos e uma série de aulas com conteúdo revelador que certamente mudarão a sua vida. Os 4 níveis do sobrenatural, o dízimo errado, profetas e bruxos, o que não te falaram sobre curas e milagres, você dizima e não prospera, salvação e reino, a nova Jerusalém, a origem dos demônios, propósito, alinhamento, porque algumas pessoas são curadas e outras não. Mais de 10 mil minutos de conteúdo em uma estrutura que não para de crescer. Uma escola bíblica e ministerial de revelação da palavra na modalidade online para formar e capacitar ministros do Evangelho em qualquer parte do mundo. Seja bem-vindo à Exousia Infinity. Foram várias as frustrações por falta de motivação e sabedoria em certas áreas para continuar o ministério. Em algumas delas, pensei em desistir, largar tudo. No final do ano de 2019, eu pedi a Deus que fizesse algo novo, me desse uma nova direção para esse ministério, pois a desmotivação era imensa. Em janeiro desse ano, comecei a orar pedindo uma direção de Deus, ou uma liberação para que tudo funcionasse, ou então algo que me desse a permissão de largar tudo. Foi aí que, em maio, eu conheci a Escola de Profetas da Exousia School. Fiz o curso e tudo mudou. Ao concluir esse seminário, eu também me matriculei na Exousia School, hoje Exousia Infinity. Comecei a colocar em prática tudo que o seminário profético me ensinou. Hoje, eu sou profeta ativado. Estou sendo muito mais usado por Deus, tanto para pregar como para liberar uma palavra profética e ela de fato acontecer. Entendi que precisamos estar debaixo de autoridade mesmo e principalmente sendo profeta. Que no reino de Deus essa legalidade funcione a nosso favor e na vida de quem recebe a ministração do profeta. Hoje eu sou motivado a buscar mais a Deus, oro mais, jejuo, tenho vida efetiva maior com Deus agora do que antes. Sou matriculado na Exousia Infinity e raramente perco uma aula. Participo de todos os seminários que são oferecidos pelo apóstolo Pedro Medina, pois todos têm desconstruído conceitos errados e refeito em minha mente a maneira correta de servir ao rei. Sou muito grato ao apóstolo Pedro Medina. Sou sacerdote sobre a vida de alguns em minha cidade. Sou profeta de Deus nesta terra. Sou aluno da Exousia School. Sou Infinity. Sou o pastor Felício Araújo. Há 2 anos atrás, quando eu conheci o pastor Pedro, o meu ministério estava caído, meu ministério estava passando por muitas dificuldades. E eu quero dizer, pastor Pedro, você é um grande homem de Deus, nós amamos o Senhor e que a nossa amizade possa ser muito duradoura. E tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer. Eu me chamo pastor César, tenho passado os ensinamentos para a igreja tem prosperado e sido abençoado. Então, Deus abençoe
Amamos você, pastor Pedro, e a tua família aí, o Lucas, essa equipe maravilhosa que entra dentro da nossa casa trazendo coisas muito boas. Deus abençoe. Antes eu não tinha entendimento nenhum da Bíblia. Eu li a Bíblia, só que eu não conseguia entender. E já há quase um ano de vida cristã, eu li a Bíblia, só que eu não tinha muito entendimento. E aí o Espírito Santo revelou através da minha esposa para mim poder pesquisar sobre curas e milagres no YouTube. Aí quando eu pesquisei, apareceu o Senhor. Aí quando eu vi, eu fiquei muito maravilhado com aquilo, com a cura que nós estávamos fazendo. E aí eu entrei no seu canal, e através do seu canal, eu descobri que tinha muitos estudos. E através desses estudos do Senhor, mudou muito minha vida. E aí eu comecei a entender a Bíblia, através de Exousia School, através das revelações do Espírito Santo na tua vida. E aí eu comecei a ter grandes revelações, grandes entendimentos da Bíblia. E eu não entendia a Bíblia. Hoje já entendo muito mais a Bíblia do que eu entendia antes. Através da sua vida, que Deus possa grandiosamente estar sempre te abençoando, derramando unção sobre a sua vida, grandiosamente. E te agradeço pelo Senhor ter esse carinho, esse amor pelas almas, fazendo vídeos, ensinando publicamente, porque hoje em dia não tem muitas pessoas que fazem isso. Na verdade, quase não existe mais pessoas que fazem isso, que querem levar o Evangelho de Deus ao conhecimento de todas as pessoas, de toda criatura. Entendeu? Então que Deus possa te abençoar grandiosamente, tá bom? A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. A Exousia School mudou bastante a minha vida grandiosamente. Amém. Deus abençoe. Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Priscila Furtado, sou da cidade de Taparuba, Minas Gerais. Eu achei que fosse mais assim uma escola teológica comum, como eu já tinha visto. Mas ao entrar, me cadastrar e participar desse seminário, eu vi que havia muito mais do que aulas, havia uma revelação da palavra de Deus. Através das lives eu recebi o destravamento em diversas áreas da minha vida. A unção na vida do apóstolo Pedro Medina, ela é real, ele é um homem de Deus. Eu pude receber vários milagres, a cura do braço do meu filho, que sentia fortes dores no braço esquerdo a ponto de não poder movimentar. A cura do infarto da minha mãe, ele orou numa live. Eu estava no hospital sendo transferida para uma outra cidade, fazer um exame específico. E eu pedi oração, ele orou, eu orei com muita fé. E quando chegamos no hospital, o médico descartou a possibilidade do infarto. A medicina não entendeu, porque todos os exames davam a favor do infarto. E quando chegou lá, ela já não tinha nada mais. Tudo tem sido destravado na minha vida. Eu recebi dinheiro na minha conta que eu não sei de onde. Eu recebi uma herança de família que já estava travada há muitos anos. E destravou, caiu na minha conta dinheiro para poder movimentar com os papéis. Senti o poder de Deus através da profecia, dos dons do Espírito Santo que eu tenho buscado a cada dia. Comecei a fluir nos dons, comecei a falar em línguas, comecei a profetizar e as profecias se cumprirem. Hoje eu tenho coragem de pregar na frente da igreja, antes eu não tinha, achava que me faltava mais conhecimento, mais profundidade, mais revelação da palavra. E tudo isso foi me proporcionado através da Exousia School e através da vida do apóstolo Pedro Medina. Shalom, queridos! Eu sou o Tiago Feliciano, aqui do Espírito Santo, em Vila Velha. Vim falar para vocês um pouco do que tem sido a Exousia School em nossa vida. Bom, quando nós conhecemos a Exousia School, quando a minha esposa me apresentou essa escola de revelação, de poder, de autoridade, nós estávamos caminhando por um caminho que não cumpríamos princípios, principalmente eu. Eu não cumpria princípios espirituais, não cumpria com a palavra de Deus e achava que estava indo pelo caminho certo. Muitas vezes eu perguntava ao Senhor, Senhor, por que as coisas não acontecem? Por que as coisas não fluem da forma que a tua palavra diz que elas deveriam fluir? E a minha esposa trouxe isso até mim. Eu, naquele momento, fiquei na dúvida se aquilo seria bom, se era verdadeiro. Mas ela me apresentou para a honra e glória do Senhor. E eu tenho o prazer de dizer a vocês hoje, vale a pena. A Exousia School, ela transforma, ela é um divisor de águas na sua vida. A Exousia School, ela nos trouxe autoridade, ela nos trouxe revelação, ela nos ensinou o princípio através da revelação da palavra, do que verdadeiramente a palavra é na vida do homem de Deus. A Exousia School transformou a nossa vida como empresários, como ser humano, como pai, como mãe, como marido, como esposa. A Exousia School
como o próprio nome diz, né? Palavra, poder e autoridade, devolvendo a autoridade das Escrituras ao homem de Deus. Façam Exousia School. Eu aprovo e garanto.